Uma breve introdução às Confissões de Santo Agostinho de Hipona. Escritas 10 anos após sua conversão, entre 397 e 400, as Confissões são ainda hoje modelo de narração autobiográfica. Escritura cerrada, densa, nutrida de citações meditadas das Escrituras e de reflexões filosóficas, são um grande espelho da alma inquieta e perturbada de Agostinho. Revelam uma intensa vontade de encontrar a verdade definitiva, absoluta, que satisfaça sua imensa sede de saber, de crer, de ser perdoado. Essa análise da vida interior, dos desejos, das paixões, é dos maiores dons e marca indelével do pensamento agostiniano. Livro único, as Confissões revelam os dotes, o impulso da vida, a sensibilidade aos problemas da existência humana. Concernem a vida humana como exemplo do que é para o ser humano a busca de Deus. O domínio apurado da língua, a força da retórica, a escritura talentosa, tumultuada, o poder do pensamento e a qualidade do estilo explicam o durável sucesso da obra. O título Confissões indica o propósito da obra. Significa a palavra simultaneamente confissão dos erros, das falhas, dos pecados e louvor a Deus. O próprio Agostinho, nas Retractationes, segunda parte 2, referindo-se a esta obra, revela: os 13 livros das minhas confissões louvam o Deus justo e bom por meus males e bens, e elevam até ele a mente e o coração dos homens. Senti esse efeito enquanto as escrevia e torno a senti-lo cada vez que as leio. De fato, delas, Agostinho confessa a Deus seus desvios, suas errâncias, seus pecados, e o louva por sua imensa misericórdia. As Confissões estimulam o espírito e o coração do homem para Deus. Assim, é preciso atentar para a novidade da obra no início do século V. Se não é a primeira autobiografia, o tom é totalmente novo. Longe de propor uma visão idealizada de sua vida, expõe Agostinho suas fraquezas. Ele se interroga com ansiedade sobre suas motivações. Descobre-se obscuro a seus próprios olhos e julga-se para si mesmo uma terra de dificuldades. Expõe por vezes uma apreciação severa de si mesmo, mas ao mesmo tempo não poupa agradecimentos a Deus por tê-lo conduzido daquela forma. Surge destas páginas um eu humano que dialoga constantemente com o tu divino de nova maneira. As Confissões são mais que autobiografia. A correspondência entre a inquietude mencionada já na introdução, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E o repouso eterno que evoca a conclusão, Deus será o repouso e a paz. Clareiam o percurso de toda a existência humana em busca de Deus. Esta inquietude, entendida no sentido ontológico, como parece dever ser, caracteriza o estado do homem em marcha para seu fim, isto é, para Deus, no qual e somente no qual pode encontrar o repouso, a plenitude do seu ser. O homem se revela qual um ser de desejo,
constituído pela orientação para Deus, quer esteja ou não consciente disso. Conhecimento de si e conhecimento de Deus se mostram indissociáveis. Nascido em Tagaste aos 13 de novembro de 354, Aurélio Agostinho é filho de Patrício, africano romanizado, pequeno proprietário, decurião do município, pagão que só se baptizará na hora da morte, e de Mônica, perseverante cristã. Tinha um irmão, Navírio, e uma irmã, Perpétua. Na adolescência, estudou em Tagaste e Madaura, seguindo o curso tradicional da educação liberal antiga, clássicos latinos, retórica, lógica, geometria, música e matemática. Conforme confessa, bem cedo as paixões o assaltam. Com a ajuda de um rico concidadão romaniano, deixa Tagaste pelos fins de 370 e se fixa em Cartago. Ali, além dos estudos, frequenta os teatros, os prazeres, dá início a um relacionamento amoroso com uma mulher cujo nome nunca foi revelado. Não será um relacionamento fortuito, mas de longos 15 anos, do qual lhe nascerá um filho, Adeodato, cuja existência não ultrapassou os 16 anos. Em Cartago, torna-se professor de gramática e leu Hortênsios de Cícero, que lhe desperta o amor à filosofia. Em 373, Adélia aceita dos maniqueus, que lhe fornece, através de uma explicação puramente racional do mundo, uma justificação da existência do mal. Ao mesmo tempo, prossegue os estudos de retórica. Continua sua mãe no esforço por lhe dar uma educação cristã, mas sem sucesso. Em 383, conseguindo enganar a mãe, embarca para Roma em busca de melhores alunos, de lucro e prestígio. Em seguida, com a ajuda dos amigos maniqueus, inclusive do prefeito de Roma, Símaco, consegue a cátedra municipal de retórica de Milão, onde residia o imperador. Vislumbrava uma brilhante carreira. Decepcionando-se cada vez mais com os maniqueus e suas doutrinas, começou a seguir as pregações do bispo Ambrósio e as orientações espirituais do presbítero Simpliciano. Descobre a existência do sentido espiritual que se ocultava sob o sentido literal das Escrituras. A leitura dos platônicos, Porfírio e uma parte das Enéadas de Plotino o inicia na reflexão do espírito sobre si mesmo e o liberta da concepção materialista de Deus. Esse encontro com a metafísica platônica aclarou seu pensamento, fugiram-lhe as dúvidas e o ceticismo. Descobre o eterno e imutável, a realidade imaterial transcendente. É capaz então de identificar o Verbo de Deus do Evangelho de João com a sabedoria do Hortêncio e a inteligência plotiniana. Encontra aí o princípio de coerência de sua filosofia. Das epístolas de Paulo, entendeu que o homem está preso no pecado e que ninguém pode livrar-se dele sem a graça de Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Em 386, concretiza-se sua conversão aos 32 anos. Este acontecimento reorientará definitivamente toda a sua existência. Na vigília pascal de 387, recebe o batismo das mãos do bispo Ambrósio, juntamente com Alípio e o filho Adeodato. Resolve voltar para sua terra, a África, e aí viver como em perpétuo retiro. No trajeto, em Hóstia, morre a mãe Mônica.
Por 3 anos vive com alguns amigos como cenobita em Tagaste. Em 391 é ordenado sacerdote por pressão popular. E em 396 eleito bispo para a diocese de Hipona. Sua atividade pastoral e de escritor torna-se cada vez mais intensa. A fecundidade literária de Agostinho e a energia que nela se manifesta só se comparam às numerosas obras de Orígenes. O próprio Agostinho conta-nos em seu balanço literário em Retractationes ter composto até 427, nada menos de 93 escritos, distribuídos em 232 livros, sem contar os inumeráveis sermões e as não menos numerosas cartas, por vezes bem extensas. Apenas 10 das obras citadas se perderam. Testemunha do fim de uma era, de uma civilização, de uma cultura. Viveu Agostinho intensamente os grandes e decisivos momentos da história do Ocidente. Viu o cristianismo tornar-se a religião oficial do Império por obra de Teodósio I em 380. Em 410 viveu a dor do naufrágio da cidade de Roma nas mãos de Alarico. Participou ativamente nos grandes debates doutrinais com os donatistas, os maniqueus e os pelagianos. Jamais se cansou de defender sua fé e suas convicções. Aos 28 de agosto de 430, com Hipona sediada havia 3 meses por Genserico e seus vândalos, morre aos 76 anos aquele que é considerado um dos maiores e mais influentes padres da Igreja. Agostinho é o mais exímio filósofo dentre os padres da Igreja e presumivelmente o mais insigne teólogo de toda a Igreja. Exerceu profundo influxo na vida da Igreja Ocidental, não só na filosofia dogmática, teologia moral e mística, mas ainda na vida social e caritativa, na política eclesiástica e no direito público e na formação da cultura medieval. Estrutura e conteúdo das Confissões. Confissões, sua obra-prima e a mais conhecida, compõe-se de 13 livros. Originariamente parece ter circulado somente com os 9 primeiros livros, isto é, os livros autobiográficos. Ao que parece, seus leitores e amigos pediram uma continuação, uma como sequência. Surgiram então os livros 10º a 13º, os quais, como se pode observar no mesmo texto, não são propriamente uma confissão, mas uma análise psicológica perspicaz de seu estado de espírito no momento em que escrevia livro 10º e uma análise comentário dos primeiros versículos do Gênesis nos livros 11º a 13º. Esta observação parece romper a unidade das confissões. De fato, é difícil ver algum laço, alguma ligação entre os 10 primeiros livros, nos quais Agostinho medita sobre sua vida, e os 3 últimos, onde comenta os primeiros versículos da narração da criação do livro de Gênesis. A primeira parte, que compreende os livros 1º a 9º, é, portanto, autobiográfica. Nela reflete Agostinho sobre sua infância e adolescência, sua juventude, suas aventuras, seus erros, suas paixões, sua formação, suas buscas, sua aversão ao cristianismo. Para este primeiro período de sua vida, entre os anos 354 e 396, Agostinho foi seu próprio biógrafo e seu próprio crítico.
Aos 42 anos, confiante na misericórdia divina, debruça-se sobre seu passado sem piedade para consigo mesmo, reconhecendo em todas as curvas, tortuosidades e perigos de seu caminho, a mão de Deus que pacientemente o perseguia e aguardava. Colhe-se aí um profundo desejo de compreender o mal e sua raiz no ato de uma vontade que se escolhe a si mesma contra Deus. Discorre sobre a ação da vontade má que é capaz de escolher o mal pelo mal, revelando o alcance da liberdade humana. Se a iniciativa de Deus é sempre primeira, solicita ela, por sua vez, a resposta livre. Pela fé adere o homem à verdade revelada e se conforma à vontade divina. Os livros 7º e 8º, principalmente, narram aquele momento decisivo de sua conversão como fruto de uma incansável busca de iluminação, de verdade, de segurança e de paz. De uma parte, a descoberta da transcendência divina e do caminho, isto é, de Jesus Cristo, e de outra parte, a libertação dos laços da paixão. Não está, pois, a graça em oposição à liberdade. Ao contrário, é ela que impossibilita ao homem o exercício de seu livre-arbítrio. A atração divina o faz vencer o apego desordenado às criaturas. Renuncia ao matrimônio, à carreira de retórico, às honras, a todos os prazeres chamados mundanos ou carnais. Liberto, dedica-se inteiramente à investigação e à contemplação da verdade. A aversão a Deus, pela qual o homem se afasta dele, é sua perversão. Assim Agostinho o entendeu. O homem age como se pudesse bastar-se a si por si mesmo. A aversão é a alienação progressiva. Projetando seu insaciável desejo sobre as criaturas, aprisiona o homem em sua liberdade num restrito mundo do criado. Perdido pelos apelos do mundo, torna-se incapaz de conhecer sua verdadeira natureza. O homem não tem como retornar a Deus se o mesmo Deus o não iluminar. Mas a aversão que o desviou de Deus deve corresponder a uma conversão que o faz retornar para seu Criador. Essa volta supõe necessariamente a ação da graça divina e a adesão da liberdade humana. A presença de Deus é, segundo Agostinho, descoberta de si num movimento de ultrapassagem de si. Deus está mais interior em mim que meu próprio íntimo, pois não se poderia procurar por Deus se Deus já não estivesse presente. A segunda parte, livros 11º a 13º, se constitui de comentários aos primeiros versículos do Gênesis, considerações sobre o mundo e Deus, a criação, o tempo e a eternidade, tecendo contínuos louvores à grandeza e à liberalidade do Criador. No livro 13º, Agostinho enfatiza a importância do Espírito Santo na criação. O Espírito é visto como o dom de Deus às criaturas, prolongado na nova criação. Desse modo, o itinerário de retorno do homem para Deus toma plena significação na meditação expressa nos livros 11º a 13º sobre a criação. As obras da natureza clamam e proclamam o Criador. A alma que busca o conhecimento de Deus escuta esta voz implícita na criação. O mundo criado torna-se revelação, manifestação da bondade, da beleza,
da sabedoria de Deus. Confissões, uma das obras mais lidas no Ocidente, exerce ainda hoje enorme fascínio por seu valor literário, autobiográfico, místico, filosófico, teológico, exegético, poético, retórico e pelos temas nela tratados: o mal, a criação, o tempo, a graça, o itinerário da alma para Deus.